Olá, você conhece a parábola do bom samaritano? Já parou para refletir alguma vez sobre ela? E sobre hipocrisia religiosa? Você já percebeu que tem muita coisa estranha acontecendo dentro das igrejas e das religiões de modo geral? No vídeo de hoje vamos extrair lições preciosas ensinadas por Jesus Cristo que vão trazer luz e crescimento para a sua vida espiritual. Bem-vindo ao canal da Fé. Olá, tudo bem? Você sabe o que é hipocrisia religiosa? Por favor, poste nos comentários abaixo, porque nós gostaríamos de saber o que você pensa sobre esse assunto. Em segundo lugar, não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, se você gostar do vídeo, tá bom? Muito obrigado. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre uma das parábolas mais conhecidas de Jesus Cristo, que é a parábola do bom samaritano. Bom, primeira coisa que nós vamos refletir é sobre o que é parábola. Parábolas são narrativas curtas que, mediante o emprego de uma linguagem figurada, ela transmite um conteúdo moral. Jesus Cristo lhe utilizou muitas parábolas no seu ensino para explicar verdades até complexas, mas de uma forma simples. Ele usava parábolas para responder a perguntas e tirar dúvidas do povo. Geralmente eram histórias do dia a dia das pessoas que explicavam realidades espirituais, mas também extraía lições morais. Assim, até as pessoas mais simples poderiam entender o Evangelho ou o reino de Deus. Através de suas parábolas, Jesus tornou o caminho da salvação mais compreensível para as pessoas e também mais acessível a todos. Um grande exemplo disso é essa parábola chamada do bom samaritano. Então vamos lá. Nós vamos ler o texto que fala sobre essa parábola, né? O texto começa assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, ele perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como a ti mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Bem, eu queria chamar a tua atenção para a gente começar analisando algumas coisas nesse diálogo entre Jesus e este homem que é identificado como sendo um intérprete da lei, um mestre na lei de Israel. A mensagem começa descrevendo esse homem, como eu disse, ou seja, ele era um judeu especialista na Torá, o que nós conhecemos por ser o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Esse homem, ele era muito astuto e ele tem um objetivo em mente. Pelo contexto, ele quer fazer Jesus tropeçar em alguma palavra ou em algum ensino que contrariasse a lei dos judeus, que naquele tempo, você sabe, poderia levar uma pessoa à prisão e até à morte. Então, a sua pergunta não vinha de um coração sequioso pela verdade. O texto deixa claro que ele tinha segundas intenções. A segunda coisa é: qual a dúvida apresentada por aquele homem? Ele queria saber a respeito da vida eterna. O que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna? Essa preocupação fala da vida após a morte, da salvação da alma, da futura ressurreição dos mortos e o seu destino final. Isso foi profetizado
pelo profeta Daniel, onde está escrito o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A vida após a morte, portanto, é fundamental na crença judaica. E essa crença é atestada, portanto, por Jesus Cristo ao responder a este intérprete da lei. Para os seus discípulos, Jesus era muito mais enfático. Ele chegou a ensinar que a vida eterna estava nele. Ele disse o seguinte: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Agora, neste caso, neste contexto deste diálogo, Jesus, que tinha a sabedoria divina, porque ele era o Filho de Deus, ele com certeza sabia das intenções daquele inquiridor. E então ele responde à pergunta daquele homem com outra pergunta. Então ele diz isso. O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? Porque, afinal de contas, ele era um intérprete da lei, ele conhecia bem a lei. E Jesus complementa: e como é que você entende o que as Escrituras dizem? O homem responde, sintetizando toda a lei nos dois maiores mandamentos de toda a Bíblia Sagrada. E esses dois mandamentos eram: primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E, segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus conclui dizendo o seguinte: faça isso, cumpra isso e viverá. Mas aquele homem não estava satisfeito. Aí ele pensa um pouco e faz uma segunda pergunta: quem é o meu próximo? Foi aí então que Jesus conta essa parábola em resposta a esta segunda pergunta. Então vamos agora conhecer essa parábola. Jesus conta a história de um certo homem, que ele não identifica, que descia de Jerusalém para a cidade de Jericó, que distava mais ou menos uns 23 quilômetros, né? Essa era a distância entre essas duas cidades. E este homem foi assaltado no meio do caminho. Os salteadores não apenas o roubaram, como também bateram muito nele, deixando-o muito ferido na beira da estrada, semi-morto. Casualmente, um sacerdote descia por aquela mesma estrada e, vendo o moribundo, fingiu que não viu nada e passou de largo, desviou o caminho e continuou a sua jornada. Para você entender bem essa situação que Jesus está colocando, ele está colocando um sacerdote, que era uma figura iminente, uma das mais iminentes ali da vida religiosa de Israel. Um sacerdote era uma pessoa dedicada ao trabalho das coisas sagradas do templo. É ele que oferecia os sacrifícios e também tinha a função de ensinar o povo a lei dos judeus. E representava Deus diante do povo e representava o povo diante de Deus. Ele era um intermediário, um sacerdote, uma alta autoridade religiosa em Israel, mestre da lei, mas que nesse contexto ele se mostra uma pessoa hipócrita. Mas continuando a parábola, Jesus conta que logo após passa pelo mesmo caminho um levita. Levita eram aqueles que cuidavam dos serviços do templo, que eram os porteiros, cuidavam da segurança, cuidavam da limpeza, eles eram os administradores do templo, eles também tinham uma função musical e eles também eram conhecedores da lei e ajudavam o povo também nessa interpretação, ou seja, também tinham uma patente religiosa muito importante perante o povo, mas, à semelhança do sacerdote, também passaram de largo e não prestaram socorro àquele homem moribundo que estava à beira da estrada. Logo em seguida, passa por ali também um samaritano,
Aqui é melhor também esclarecer para você compreender melhor essa parábola, né? Quem eram os samaritanos? Bom, em primeiro lugar, os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos, historicamente, eles eram considerados impuros, pois no passado, na história de Israel, eles se casaram com povos pagãos, oriundos de outras nações, e também adotaram um sincretismo religioso que não era permitido ali na lei de Israel. Isso criou realmente uma desavença entre esses dois povos. Vale ressaltar que Jesus escandalizou muito os judeus porque Jesus não rejeitava e nem discriminava os samaritanos. Isso fica muito claro aqui nessa parábola, porque o samaritano é colocado numa posição muito melhor em relação ao sacerdote e aquele levita. Mas continuando a história, o samaritano passa pelo mesmo caminho. E, diferentemente dos religiosos que o precederam, ele parou e se compadeceu daquele homem semi-morto. Prestou-lhe os primeiros socorros aplicando azeite e vinho. Colocou-o sobre o seu próprio cavalo e levou-o a uma hospedaria, que era um tipo de pensão para os viajantes naquela estrada. E continuou ali cuidando daquele homem. No dia seguinte, ele deu um dinheiro ao hospedeiro e pediu que o hospedeiro continuasse cuidando daquele homem. Ele disse o seguinte, que se ele gastasse qualquer coisa a mais, ele lhe pagaria na volta. Jesus termina essa parábola perguntando ao intérprete da lei: quem é o próximo daquele homem caído na estrada? Aquele homem então responde: é aquele que usou de misericórdia para com ele. Vale relevar aqui essa sabedoria maravilhosa demonstrada por Jesus Cristo nessa passagem. Veja, ele não respondeu diretamente às perguntas daquele homem. Ele simplesmente levou o homem a refletir sobre ele mesmo. E ele mesmo chega à conclusão. Jesus então finaliza dizendo: vai e procede da mesma maneira. Essa é uma parábola maravilhosa, não é verdade? Mas vamos extrair algumas lições para o nosso crescimento espiritual. A primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção, que fica muito evidente nessa parábola, é o perigo da hipocrisia religiosa. Você sabe que hipocrisia é o ato de fingir ter uma crença, uma virtude, ou ter uma ideia e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. Ele apenas finge que é assim, ele conta vantagem de que é assim, mas na verdade não é. Ele é chamado, então, de hipócrita. Frequentemente, o hipócrita exige que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral, mas que ele mesmo não faz isso. Esse termo hipócrita se origina lá na Grécia Antiga, significando a representação de um ator. Os hipócritas eram atores de um teatro. Então, isso virou sinônimo de pessoas que fingem ser o que não são, ou que aparentam ser o que não são. Jesus pegava muito no pé, principalmente dos líderes religiosos da sua época, chamando-os de hipócritas. Ele disse uma vez assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Esses líderes religiosos, eles dificultavam ao povo a ida ao reino de Deus, colocando muitas dificuldades, um jugo muito pesado sobre o povo, que dificultava eles de terem uma vida espiritual muito sóbria, muito saudável. Hoje, também estamos rodeados de líderes religiosos hipócritas,
dentro das religiões e das igrejas. São aqueles que enganam as pessoas simples, extorquindo dinheiro em nome de Deus, usando a Bíblia como pretexto e se enriquecendo à custa da boa-fé das pessoas. Hoje esses pastores têm carrões, têm casas, têm sítios, muitos têm até avião. Quanto custa um avião a jato? São milhões, 40, 50 milhões de reais. Como é que essas pessoas podem ter essa riqueza toda pregando o evangelho, quando você sabe que Jesus dizia uma coisa para todos que queriam segui-lo: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha nada. Isso é, na verdade, um escândalo ver esses homens hoje aí sendo seguidores de Cristo, mas com toda essa riqueza, esse enriquecimento que não é correto. A segunda lição que eu queria trazer para você é o que essa parábola nos ensina sobre justiça própria. O problema da justiça própria. Era um outro grande problema dos religiosos do tempo de Jesus, porque por causa da religião que eles professavam, eles se achavam justos aos seus próprios olhos e melhores do que as outras pessoas. E não é muito diferente de muitas pessoas que se acham boas, aos seus próprios olhos, pelo menos. Só porque nunca mataram. Você já ouviu falar isso? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. São pessoas que muitas vezes vão a um culto, uma missa, que procuram ser honestos e acham que são perfeitos por causa disso e que quando morrerem vão direto para o céu. Isso a Bíblia chama de justiça própria. Certa vez alguém veio a Jesus e disse assim, ele começou assim, falando com Jesus: bom mestre, mas antes que ele continuasse, Jesus respondeu: por que me chama bom? Bom é somente o Pai que está nos céus. Veja, se Jesus, sendo perfeito, cheio de amor e de graça e de misericórdia, que deu a sua vida por nós, não aceitou a qualificação de ser bom, quem somos nós para nos apresentar como pessoas boas e sem qualquer erro, qualquer problema? Eu vou te contar uma coisa: não acredite em ninguém que se diz bom, pois aquele que pratica atos de bondade nunca vai dizer isso. Pois ele, se é assim, seria uma pessoa humilde e sempre vai dar glória a Deus e não buscar glória para si mesmo. A terceira grande lição que eu quero chamar a atenção é sobre os problemas das desculpas humanas. Penso que aquele sacerdote e aquele levita devem ter arrazoado no seu coração, pensado a respeito de como agir naquele momento. Olha, o homem é assim por natureza, ele cria desculpas. Desculpa é a justificativa de alguém para desculpar a si mesmo e assim diminuir o remorso na sua consciência. Podemos deduzir algumas desculpas normais que podem sim ter passado na mente, na cabeça daquele sacerdote e daquele levita. Tipo assim: se eu for ajudar aquele homem, eu vou perder um tempo importante na minha vida, eu tenho um compromisso com a minha religião, por exemplo. Ou poderia pensar assim: eu estou atrasado para o meu compromisso. Ou dizer ainda: isso não é problema meu, eu nem conheço essa pessoa. Ou ainda: bom, ele pode já estar morto e se eu for socorrê-lo, eu vou arranjar problema para a minha cabeça. Outra coisa, certamente alguém vai passar por aqui e vai ajudá-lo. Eu já faço muito frequentando a minha igreja, a minha religião, e também dou esmolas aos pobres, isso não quer dizer nada. Ou pode terminar assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por aquele homem, à medida que eu vou indo lá para Jericó, eu vou orar para Deus cuidar dele. Isso é o que muitas pessoas fazem, sabe? Usam as desculpas para mostrar que lhe falta exatamente o que? A caridade, o amor pelo seu próximo. Em quarto lugar, eu quero falar sobre a caridade. A caridade, pelo que a gente vê nesse contexto, não deve ter limites no nosso coração.
Você vê que o samaritano, ele tinha também as suas prioridades. Ele estava em viagem, ele certamente deveria ter negócios em Jericó, devia ter os seus compromissos ali, mas ele percebeu, no seu coração, ele sabia que uma vida humana vale mais do que qualquer outra coisa. Ele perdeu tempo e dinheiro, mas ele ajuntou tesouro no céu. Ele mostrou que a fé sem obras é morta. E mostra também que o discurso religioso sem a prática é pura hipocrisia. Bom, concluindo, por isso você que está me ouvindo nesse momento, que tal rever a sua visão de vida, as suas práticas em relação aos outros? Pense nesse samaritano, como ele agiu em relação àquele homem caído à beira da estrada. Isso é ensino para nós, para mim e para você que está me ouvindo neste momento. Que tal começar a partir de hoje a praticar uma vida mais cheia de amor, de perdão e de misericórdia com o seu próximo? Como a gente viu, quem é o nosso próximo? O nosso próximo são aquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho ou na nossa vida. São aquelas necessidades alheias que chegam a nós e que Deus espera que nós possamos suprir essas necessidades. São pessoas que nem sempre estão longe, mas muitas vezes está pertinho de nós, às vezes dentro ou ao lado da nossa própria casa. Uma pessoa que pode, em algum momento, estar caído numa esquina, dormindo num chão frio, pedindo um prato de comida. Jesus ensinou algo muito importante: dá a quem te pede. Um grande exemplo de uma hipocrisia foi o que eu ouvi uma certa vez de uma pessoa que eu conheço, e ele disse uma frase que parecia sábia naquele momento. E essa pessoa me disse o seguinte: dou peixe a quem me pede, eu prefiro ensiná-la a pescar. Eu acho que isso é o correto. Mas veja bem, só que essa pessoa a quem eu estou me referindo, ele não dava nada e ao mesmo tempo não ensinava ninguém a pescar. Isso, na verdade, é um absurdo. Isso eu considero realmente uma grande hipocrisia. Esse samaritano aplicou um princípio ensinado por Jesus. Jesus disse assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Como que a gente gosta de ser tratado? O que a gente espera que as pessoas façam por nós, por exemplo? Se você estivesse no hospital muito doente, como você gostaria que os seus amigos e seus parentes te tratassem? Se você ficasse desempregado, cheio de dívidas, como gostaria que as pessoas próximas agissem com você? Uma outra pergunta: você gostaria que os seus filhos fossem exatamente como você foi com os seus pais? Ou ainda, você gostaria que a sua esposa te tratasse exatamente como você trata ela? O grande problema da humanidade é que cada um quer mudar o outro. E poucos são aqueles que olham a situação alheia e se compadecem. E essa parábola, ela fala exatamente sobre isso, sobre compaixão. Compaixão significa sofrer junto. Isso verdadeiramente é aquilo que Jesus nos ensinou. Pense um pouco sobre isso nesse momento. Ainda é tempo de fazermos grandes mudanças na nossa vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Amém.